Fim de jogo em São Paulo, Palmeiras 2, Grêmio 0. E eu vou começar dizendo para vocês já. Tem que derrubar portas na arena do Grêmio. Tem que acabar com a palhaçada. Tem que acontecer alguma coisa grande, além da chegada do Filipão. Cara, essa postura do Grêmio de hoje e dos últimos jogos, ela requer injeções de ânimo extra-campo. Precisa, eu vou falar aqui um português claro, Marcos Herrmann precisa cair do Grêmio. Se ele não, olha, eu falei lá no começo do mês, no meio do mês de junho, né, que tinha que cair o Thiago Nunes, porque se caísse depois ia ser perda de tempo. Pois bem, já perdemos esse tempo. Agora eu digo o mesmo. Se Marcos Herrmann não aproveitar a oportunidade de crise e de reformulação de comissão técnica para não cair agora, ele vai cair mais tarde. E talvez carregando com ele novos prejuízos ao time. Cara, é inacreditável, cara. Tomar um gol aos 15 segundos é um reflexo de uma apatia, de um time que está batendo cabeça, que talvez seja reflexo um pouco dessa diretoria insossa, né? Desse diretor de futebol. Cara, eu repito, não tem nada contra a pessoa do Marcos Herrmann, até porque eu nem conheço. Eu acho que ele se afastar do Grêmio já começa sendo benéfico a ele, para ele, pessoa, se preservar, né? Mas para o clube está sendo tenebroso. Eu acho que assim, esse simbolismo de derrubar o Herrmann e talvez devesse cair até mais gente do conselho de administração. Eu sei que é um conselho eleito e tal, mas cara, talvez devesse cair até mais gente, porque o Grêmio tem uma confraria dos brother do Romildo e quase ninguém ali entende de verdade de futebol. Por isso que esse elenco vem se deteriorando ano após ano. A gente tem um time mais condizente a Sport Recife do que a Grêmio. Com todo respeito ao esporte, não é da mesma grandeza. A gente tem um elenco frágil. Eles acham que é o máximo, eles acham que é um grande elenco. Eles acham que o Diogo Barbosa vale 20 milhões de reais. Sabe? É coisas desse nível assim que a gente está falando. Então assim, quando o time entra em campo e toma um gol com 15 segundos e depois faz aquele resto de primeiro tempo tenebroso que fez, tu vê que o furo é mais embaixo. Na verdade já estava claro, né? Mas ali fica claro, evidente, fica assim desenhado, sabe? Então, nesse cenário, nessas condições, não é só trocar de treinador que resolve. É claro que eu acho que o Filipão tem grande chance de dar bons passos aí para resolver, mas eu acho que precisa de mais coisas. Eu acho que precisa de simbolismos extra-campo que podem respingar em campo. Os jogadores vê que tem coisa acontecendo. Eles têm que verem que, tipo, aquele cara do discurso mole do final do jogo não tá mais ali entre eles. Porque, cara, as pessoas acham que o jogador de futebol é burro. O jogador de futebol não é burro. Eles precisam ver para crer. Eles estão ouvindo as entrevistas, algumas delas, alguns trechos. Eles têm redes sociais, eles veem a repercussão, sabe? Então, assim, cara, eu cheguei a anotar algumas coisas que o Herrmann disse hoje na coletiva. Eu acabei de ouvir a coletiva dele. Ele primeiro já tinha falado em outra entrevista do torcedor comum, né? O torcedor comum, torcedor que está pagando aí mensalidade de sócio sem poder ir no estádio, né? Por causa da pandemia, é comum. Eu sei o que ele quis dizer, mas só mostra como ele se complica, né? Falando, se comunicando, mostra assim o quão atrapalhado ele consegue ser neste momento delicado que o Grêmio vive. Porque eu sempre digo também, né, no momento bom, qualquer um fala qualquer coisa e a galera aplaude, né? Agora precisa ter alguém com esse dom da oratória e, sobretudo, do bom senso, né, de entender algumas questões básicas e óbvias. Mas nessa mesma linha do torcedor comum, ele falou hoje que o Grêmio jogou muito bem. O Grêmio no segundo tempo, então, meu Deus, é esse o Grêmio que a gente quer, né? É esse o Brasil que eu quero, é esse o Grêmio que a gente sonha em ver e que se continuar assim vai... Nossa, rapidinho. Cara, ele fez o discurso do pífero. Bom, primeiro que ele menosprezou o torcedor, porque depois uma outra pessoa voltou neste ponto, né? O senhor disse que foi bem o Grêmio no segundo tempo, você acha que foi bem mesmo, né? Que não é um reflexo só de um Palmeiras, de repente, mais acomodado, com o placar garantido e tal.
Ele, não, foi muito bem, insistiu. Não, aliás, foi um outro momento. Sobre o estar bem ainda, ele disse, mas daí, aí eu acho que foi como é que é o nome dele? Cara, eu me esqueci o nome dele. Aquele que tinha brigado com o Thiago Nunes porque era goleiro, não sei o quê. Cara, ele falou alguma coisa no sentido de que a torcida nas redes sociais não achou nada bom. Daí ele falou, cara, sim, o torcedor não se importa, né, com o desempenho, ele quer o resultado, ele quer os pontos. Ele tirou o torcedor pra idiota de novo, cara. Quem é que diz que o torcedor... Só que na opinião dele o torcedor é burro. Foi isso que ele quis dizer, que o torcedor é burro a ponto de não ver se tá jogando bem ou mal, né? O César Fabres, porque o Fabres disse pra ele assim, cara, mas o torcedor não tá achando que foi bem. E ele tá dizendo assim, não, o torcedor quer, se não tiver ponto não tá bem. Ele quis dizer isso, sabe? Como se o torcedor fosse um ser burro, inanimado, que não consegue entender se foi bem ou não foi bem, né? Então ele conseguiu piorar o torcedor comum que ele tinha falado na outra oportunidade pra dizer que o torcedor é idiota, que só sabe ver resultado. Sim, ó, eu me senti ofendido, velho, com esse trecho. Já tô com raiva por causa do resultado mesmo, por causa da atuação também. São coisas diferentes, eu sei ver, tá, Herman? E as duas foram revoltantes. E aí ele vem ainda dizer uma barbaridade dessa. Aí lá depois, no fim da entrevista, alguém voltou nesse assunto e ele diz... E pergunta, né, será que não foi só porque o Palmeiras se acomodou um pouco e tal? Será que teve grande melhora mesmo no segundo tempo? E ele, tu está dizendo isso porque tu não viu o técnico do Palmeiras na Casa Mata. Eu estava observando, ele estava desesperado, gritando. Cara, o parâmetro para ele, para saber se o Grêmio estava bem ou não, era o Abel Ferreira gritando na Casa Mata, cara. Meu Deus, esse cara é dirigente do meu time. Ele Cara, ele chegou a dizer neste momento que o jogo estava lá e cá. Meu... Assim... Chega a dar uma tristeza, sabe? E tipo assim, fora que o cara, ele fica gaguejando. Uma hora ele falou em confiança. E eu preciso que o Filipão venha para me dar confiança. Sabe? Faltou só chorar, cara. Tipo, cara, a confiança, ela vai além das palavras. E as palavras dele já não ajudam em nada, tá? Mas assim, se eu disser pra vocês... Gente, eu sou muito extrovertido e confiante. A minha expressão corporal não tá dizendo isso, cara. Tá dizendo que eu sou tímido e tô assustado, sabe? Então a expressão corporal dele, as palavras que ele escolhe, a forma como ele coloca as palavras, tudo isso não nos dão confiança nenhuma. E ele falou ainda que ele tem que passar confiança para os jogadores, para os comandados e para o resto da direção. Então a gente tá lascadíssimo, velho. Lascadíssimo. A boa, tirem o Herman dali. Pelo bem dele e pelo bem do clube, sabe? É impressionante. E outro momento aqui que ele fala... alguém pergunta sobre a reformulação do elenco, né? Não só a reformulação da comissão técnica e tal, mas se o elenco não precisava de uma reformulação, e é óbvio que precisa, e ele disse que essa decisão é 100% com o Filipão. O que tu tá fazendo aí então, meu querido? O que tu tá fazendo aí então? Pra dar entrevista, tu tá aí e dando entrevista desse jeito ainda? Contrata então um professor de oratória, contrata um ator, pra dar entrevista. Aí a gente passa ali, a gente faz a 6 mãos ali o roteirinho pra ele dar as respostas ao fim do jogo e ele vai seguir ali o roteiro, vai gesticular, vai falar bem, incisivo e assertivo, né? Se é pra só dar entrevista, o que tu tá fazendo aí? Porque tá dando mal ainda por cima, sabe? E isso mostra como essa direção age, né? Que é uma confraria dos brothers do Romildo, que não entendem de futebol, e tudo girava em torno do Renato, que era a desconfiança que as pessoas tinham. O Herman praticamente confirmou. Não, aqui a gente entregou a chave do vestiário pro Renato, a chave do cofre, a chave das contratações, a chave de tudo, e aqui, Renato, é contigo. Né? Por isso que daí vem um técnico sem o mesmo estofo, sem a mesma rodagem, sem o mesmo carisma, sem a mesma história de Grêmio, que é o Thiago Nunes, e óbvio que sucumbiu, né? Óbvio que sucumbiu, ainda mais dentro de campo indo mal também, né? Com decisões esdrúxulas e tal, mas talvez tenham largado um fardo muito maior para ele, além das questões de campo que ele já não estava conseguindo fazer bem, né? Porque, cara, não, isso aí não é decisão só do treinador, não. Né? Tem uma diretoria aí trabalhando, um presidente que está há 2 gestões já consecutivas à frente do clube. Esse cara tem que ter um panorama melhor que o Filipão sobre o elenco, sobre a base, sobre quem está vindo, quem está saindo,
sabe? Não pode ser 100% do Filipão. Porque depois sai o Filipão, como sai o Renato, a gente fica à deriva, perdido. Não, tem que ter também participação, compreensão da diretoria sobre algumas coisas que acontecem. E parece que eles não têm nada. E aqui eu não estou supondo, isso aqui foi o Hermann que disse. Essa questão de reformulação de elenco, do que precisa, do que não precisa, é 100% com o Filipão. Ele disse isso, cara. Ele escancarou a várzea que a gente desconfiava. Assim, ó, é inacreditável, é inacreditável. O furo, meus amigos, é muito mais embaixo, sabe? Que tinha elenco frágil e superestimado, eu falo há tempos, né? Uma direção, uma gestão que não sabe contratar, que não entende de futebol, que faz péssimos negócios, péssimos diagnósticos. Há tempos a gente fala disso. Que o problema era o treinador, quando saiu o Thiago Nunes, e quando estava ainda o Thiago Nunes, a gente falava também aqui há tempos, né? Só que cada vez fica mais claro que esse furo é mais embaixo. O problema diretivo ali, o problema de gestão do clube, ele vai além de más contratações. Ele parece ser um bando de amigos perdidos comandando um clube do tamanho do Grêmio. É revoltante, eu acho que até por uma resposta anímica, um símbolo, né, alguma coisa assim, tipo, algum acontecimento, o Hermann tem que cair. E eu acho que tinha que ter sido hoje, mas infelizmente ele já deu a entrevista ali, como se fosse o diretorzão ali, que tá tudo certo, então não vai acontecer. Eu temo por esse Grenal, temo muito por esse Grenal, porque o Filipão até pode nos tirar dessa, mas ele não é mágico. Ele não vai fazer nada da noite pro dia, nada tão grandioso, né? Então a gente tem boas chances ainda de perder esse Grenal. E aí, cara, é óbvio que eu não quero isso. Em termos de tabela é trágico, em termos de rivalidade é horroroso também, mas que talvez pelo menos sirva para cair o Hermann, né? Aliás, talvez que não precise, minha torcida mesmo é que não precise perder Grenal nenhum, né? É que os caras, beleza, ele deu a entrevista hoje, ainda no cargo e tal, mas que de repente assim, amanhã, depois, sei lá, um pouquinho antes do Grenal, sabe? O Hermann não, galera, vamos comunicar aqui, o Hermann não é mais, porque cara, não dá. Não dá. Pra mim tinha que cair até mais gente ali, sabe? Tem uns brother do Romildo ali que o cercam, que, cara, é sempre as mesmas figurinhas, é Cruyff, é Hermann, é entrevista nas rádios constrangedoras, é diagnóstico de futebol surreal, sabe? Então, assim, isso uma hora cobra um preço. Eles pegaram esse Grêmio, esses dias eu recebi uma foto, que na mesma foto tem Luan voando na época, Luan, Pedro Rocha, Arthur, quem mais que tem na foto? Cara, tem um Cebolinha, tem uns 5, 6 caras ali que tu olha, meu Deus, todos eles poderiam estar na seleção naquela época, né? Meio time, sabe? Todos da base, nenhum contratação, né? Então todos fruto de uma sorte. Sobretudo a curto prazo, base é sorte. A longo prazo, beleza, tem um trabalho que, né? Mas quando tu chega num clube para gerir o clube e a base te dá meia dúzia de frutos de seleção brasileira, cara, meio time de seleção brasileira é sorte, né? E a gente ganhou muita coisa graças a muitos episódios de sorte. Eu não vou falar sobre isso agora, já falei em alguns vídeos de alguns desses episódios. E só que quando tu não sabe por que tu ganha, tu também não vai saber por que tu perde. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu consegui me irritar mais com a entrevista coletiva do que com o jogo. Vocês acreditam? Um jogo onde a gente tomou gol aos 15 segundos. É inacreditável. É inacreditável. Pra mim, tinha que acontecer alguém tinha que chegar chutando a porta. Não sei se o Filipão é esse cara, até acho que não. Não é o cara pra chegar chutando porta de diretoria. Talvez de vestiário, né? No sentido figurado da palavra. Não precisa necessariamente chutar uma porta, mas sabe? Botar pingo nos is, botar o Matheus pra reserva. Ainda bem que ele tá indo pra Tóquio agora, mas se tivesse aí seria bom ele tomar um gancho, até por simbolismo também, sabe? Mas portas precisam cair no sentido figurado e talvez até real mesmo da palavra lá dentro da arena, porque o furo é mais embaixo. Ou, na verdade, o furo é mais em cima. Era isso. Feito. Falou. Abraço.